Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que alegria ter você aqui para juntos estudarmos e meditarmos na Palavra de Deus. A Bíblia é mais do que um simples livro, ela é viva, transformadora e cheia de ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. Aqui buscamos compartilhar reflexões, estudos, curiosidades e mensagens que vão fortalecer sua fé e te ajudar a crescer espiritualmente. Se você deseja entender melhor as Escrituras, se aproximar de Deus e descobrir como aplicar os ensinamentos bíblicos no seu dia a dia, você está no lugar certo. Aqui falamos sobre histórias inspiradoras, passagens que nos ensinam grandes lições e respondemos dúvidas comuns sobre a fé cristã. Mas antes de começarmos, eu quero te convidar a fazer parte dessa jornada. Deixe o seu like, pois isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos estudos. Juntos, vamos aprender mais sobre a vontade de Deus e crescer na fé. Vamos lá! Mas antes de começarmos, eu te convido a fechar os seus olhos para juntos orarmos. Senhor, neste momento, colocamos nosso coração diante de Ti. Que toda distração se cale, que toda ansiedade se dissolva, e que a Tua presença encontre espaço em nosso interior. Abrimos o nosso ser para ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra venha com poder, trazendo vida, direção, consolo e correção. Que cada versículo lido fale com clareza ao nosso espírito e encontre em nós terra fértil para frutificar. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza à verdade, que nos ajude a compreender o que está oculto aos olhos naturais, e que desperte em nós uma fé viva, obediente e sincera. Não queremos apenas entender com a mente, mas acolher com o coração e viver com integridade aquilo que será revelado. Que a Tua palavra nos transforme, nos alinhe à Tua vontade e nos leve a caminhar mais perto de Ti. Fala, Senhor, porque Teus servos estão ouvindo. Que tudo seja para a Tua glória. Amém. A palavra que vamos ler hoje está no livro de Zacarias, no capítulo 14, e no versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Esse versículo carrega um peso escatológico profundo, apontando para o tempo final em que Deus manifestará plenamente seu governo soberano sobre todas as coisas, de forma incontestável e universal. Trata-se de uma promessa, ao mesmo tempo, uma revelação da consumação do plano divino, quando todo o mal será vencido, toda a idolatria será derrubada, e todo joelho se dobrará diante do único e verdadeiro Deus. Na estrutura profética do livro de Zacarias, esse versículo aparece como parte de um cenário que descreve o dia do Senhor, um tempo escatológico em que Deus intervirá de maneira definitiva na história humana. Não se trata apenas de uma conquista política ou territorial, mas de uma transformação espiritual e cósmica, onde o domínio de Deus deixará de ser contestado. Atualmente, muitos reconhecem o Senhor de forma parcial, fragmentada ou mesmo rejeitam. Vivemos em um mundo marcado por múltiplas crenças, deuses fabricados pela cultura e corações divididos. Mas a profecia aponta para um tempo em que não haverá mais divisão, nem confusão, nem relativismo. O Senhor será reconhecido como o único Rei, não apenas sobre Israel, mas sobre toda a terra. Quando o versículo afirma que um será o Senhor, está sublinhando a unidade absoluta de Deus. Isso não é apenas uma declaração contra a idolatria, que será finalmente vencida, mas também uma reafirmação de um dos maiores pilares da fé bíblica, a unicidade de Deus. Em um mundo onde os povos seguiram diversos deuses, nomes e formas de adoração, esse dia será marcado pelo fim da multiplicidade de divindades falsas. Haverá um só Senhor, com um só nome. Isso também ecoa o clamor do Shema, a oração central do judaísmo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4. O versículo de Zacarias pode ser visto como a concretização plena dessa verdade, o momento em que ela se tornará evidente a todos, sem exceção. A menção de que um será o seu nome também tem grande profundidade. O nome de Deus, nas Escrituras, não é apenas um rótulo ou identificação.
Ele representa o caráter, a essência e a manifestação do próprio Deus. Dizer que o nome do Senhor será significa que todas as formas distorcidas de se referir a Deus, todos os títulos falsos, todas as imagens equivocadas de divindade serão desfeitas. Será revelado, de forma pura e gloriosa, quem Deus é em verdade. Não haverá mais confusão entre o Criador e as criaturas, entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses. O nome dele será reconhecido e exaltado como único. Esse versículo também aponta para a restauração da ordem original do Éden, onde Deus caminhava com o homem em perfeita comunhão. Desde a queda, a humanidade se afastou de Deus, criando seus próprios sistemas, reis, ídolos e culturas contrárias à verdade divina. Mas Zacarias 14, versículo 9 antecipa o tempo em que todas as nações se curvarão diante de um único trono. Esse reinado será justo, eterno, santo e pacificador. Será o fim da rebelião humana, o fim do domínio do pecado, o fim da opressão espiritual e o início de um tempo onde a glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. Para o cristão, este versículo é também uma poderosa referência messiânica. A expectativa do reinado universal de Deus encontra cumprimento em Jesus Cristo, o Rei prometido, cuja segunda vinda trará esse governo final e completo. Em Apocalipse, essa visão é retomada com força. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, versículo 15. Isso mostra que Zacarias 14, versículo 9 não é apenas um anseio profético, mas uma realidade que já começou em Cristo e que se completará na sua volta gloriosa. Portanto, este versículo é uma âncora de esperança. Ele nos lembra que, apesar do caos, da injustiça e da incredulidade que hoje dominam grande parte do mundo, há um fim determinado por Deus. A história caminha para o momento em que o Senhor será conhecido, adorado e obedecido por todos. Não haverá mais confusão espiritual. Não haverá mais disputa de poder ou dúvida sobre quem está no trono. O Senhor será rei sobre toda a terra. Um será o Senhor, e um será o seu nome. E esse será o dia em que toda lágrima será enxugada, toda injustiça será corrigida, e a paz verdadeira, sob o governo do Deus único, será plenamente estabelecida. Essa não é apenas uma visão de futuro, mas um chamado presente, a viver já sob esse reinado, a reconhecer esse Senhor único agora, a guardar o coração contra a idolatria e a se alinhar com o propósito eterno de Deus. Porque quem reconhece hoje o Senhor como Rei, antecipando com fé esse dia prometido, já começa a viver a realidade do seu reino, ainda que em meio a um mundo que, por enquanto, ainda insiste em seguir muitos nomes e muitos senhores. Mas antes de encerrarmos, eu te convido a fechar os seus olhos para juntos orarmos. Senhor Deus, diante da tua palavra que declara que o Senhor será rei sobre toda a terra, e que naquele dia um será o Senhor e um será o teu nome, o coração se rende em reverência. Mesmo vivendo em um tempo de divisão, confusão e muitos nomes disputando adoração, reconhece-se desde já que só o Senhor é digno de todo louvor, toda glória e toda autoridade. Que esse reinado prometido comece agora dentro de cada decisão, pensamento e sentimento. Que não haja em nenhum espaço interior outro Senhor além de ti. Que o nome do Senhor seja único também nos lábios, nos gestos e no viver diário. Que o coração não se distraia com tronos passageiros nem se curve diante de ídolos silenciosos, mas permaneça firme em fidelidade ao teu governo eterno. Que esse dia anunciado pelo profeta, em que todo o mundo reconhecerá teu domínio, seja antecipado hoje por uma vida que já te honra como Rei. Que o teu nome, santo e único, seja exaltado em tudo. Reina, Senhor, sobre toda a terra, e reina também aqui. Amém. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Se essa mensagem te edificou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar caminhando junto na luz da verdade. Quem reconhece o Rei hoje, estará pronto quando ele reinar sobre tudo.